E a fase do Bahia realmente não é das melhores. Cássio Cardoso, o Remo perdeu outra, né? Aí foi uma perguntinha do Cássio, meio irônico, né? Só ganhou de um time de Série A na temporada. Ganhou 2 vezes. Diz mais sobre o Bahia do que sobre o Remo. O Santos só ganhou um jogo fora de casa na temporada. Faltou muito pouco para somar 3 pontos na Fonte Nova. Diz mais sobre o Bahia do que sobre o Santos. Não é Flamengo e Palmeiras, não. Não é calendário pesado. Não são desfalques. É trabalho mal feito. Falta de condição de chegar no patamar acima. Limite. Ok. Fica aqui agora a minha pergunta para o senhor Cássio Cardoso. Eu vou ser sincero. O Cássio me parece um grande jornalista. Não conheço pessoalmente. Acompanho levemente o seu trabalho. Mas o pouco que acompanho, acho que parece ser um jornalista competente. Já fiz elogios a ele aqui várias vezes, porque não dá para acompanhar tudo. Mas este Cássio Cardoso, que fez essa publicação numa rede social, sem ter o diretor do Bahia ao lado, foi o mesmo Cássio que fez uma entrevista recente com o Cadu Santoro, tomando cafezinho e tudo mais? É uma pergunta. Foi ou não? Quero que você, torcedor do Bahia, me responda aqui. Porque assim, eu só vi pequenos cortes dessa entrevista no Twitter, no Instagram. Eu não vi a entrevista completa no Bar FC, no YouTube, não vi. Teve mais visualizações do que o canal costuma ter, isso eu reparei. Então eu não vou aqui cravar se teve ou não teve tal pergunta ou tal investida dos jornalistas do Bar FC no Cadu Santoro. Mas uma coisa eu posso dizer, se submeteram a uma entrevista gravada, porque o Cássio Cardoso e o Bar FC não bateu o pé e disse, não, a gente só faz se você fizer ao vivo, Cadu. A gente quer live, nós queremos o torcedor interagindo com a gente. Por que não fizeram isso? Porque talvez o Cadu Santoro não concordaria. E a torcida do Bahia é isso aqui, ó. Refém do Grupo City. Algemas. Concordaram porque, claro, vou perder uma oportunidade de entrevistar o diretor do Bahia. Cadu Santoro, que não dá entrevista a ninguém, a não ser talvez uma ou outra zona mista, uma coletiva, alguma coisa assim. Mas entrevista mesmo, o Cadu Santoro, a princípio, só dá ao canal da TV Bahia e vídeo gravado, ó, com cortezinhos. A mídia do Bahia é refém do Grupo City. A pergunta que eu deixo aqui, com toda a humildade do mundo, é: o senhor Cássio Cardoso, ele falou essas coisas para o Cadu Santoro? Ele deu essa apertada? Ou isso aí foi só uma mandada de indireta para Rogério Ceni? Essa mandada de indireta do Cássio Cardoso foi para Rogério ou foi para o Grupo City também? Quero que você, torcedor do Bahia, me responda aqui. Lembrando, nada contra o Cássio. Me parece um cara do bem, ok? Me parece, ele é bom jornalista, pelo que eu acompanho, ele é bom. É uma das referências na Bahia. Aliás, os dois Cássios são bons, né? O Cássio Cardoso, do BFC, e o Cássio Zirpoli, do NE45 em Pernambuco. Os dois são bons, tá? Por acaso, 2 Cássios. Felicidade, abraço aos dois, ok? O Cássio Zirpoli, eu sei que sabe quem eu sou. Não sei se o Cássio Cardoso sabe quem eu sou. Mas fica aqui na humildade. Senhor Cássio Cardoso, responda aqui se quiser, viu? Talvez o patamar, não, é só imprensa, vou responder a um torcedor do esporte. Talvez não deixe, né? Mas responda aqui, no seu vídeo, tomando café com o Cadu Santoro, o senhor foi assim? Irônico? Quero saber, viu? Deixa você, torcedor do Bahia, a tua opinião. Futebol de Caio Alexandre, hein? Brincadeirinha depois do jogo, eu tenho condenado isso o tempo todo. É o esportão, não tem jeito. É o esportão, só sabe brincar. Cadê o futebol, Caio Alexandre? Cadê o futebol? Brincadeira teve o ano todo. Futebol agora eu quero ver. Jogou nada, não marcou ninguém. Que hora que ele dá um chute, a bola vai pro outro lado. Muito bem, e voltamos aí ao tema do Caio Alexandre, né? Eu já falo isso há muito tempo, dessas brincadeirinhas pós-jogo, quando o Bahia vence o jogo, mas que não leva o Bahia a lugar nenhum. Parece que o que eu falo aqui, neste canal e no outro, já está saindo da bolha, da minha bolha, né? Porque só quem me via fazendo isso, aliás, desculpa, o torcedor do Bahia que via alguém reclamando sobre isso é quem me assistia.
Porque você não vê os influenciadores do Bahia reclamando dessas brincadeirinhas de Caio Alexandre quando vence um jogo que muito possivelmente não leva o Bahia a lugar nenhum. Porque tem... Você já ouviu falar de artilheiro dos jogos inúteis? Eu vou te dizer, Everaldo é um artilheiro do jogo inútil. Everaldo faz gols contra a Chapecoense, aí faz um gol contra a Juazeirense, aí faz um gol contra o Corinthians numa segunda rodada de Série A do Brasileiro, aí faz um gol contra, sei lá, uma Juazeirense numa fase de grupos da Copa do Nordeste, estou dando exemplo. Mas quando chega no jogo de verdade, não faz gols. O Everaldo é um artilheiro dos jogos inúteis. Caio Alexandre está se demonstrando ser isso. É aquele meio-campista, aquele brincalhão dos jogos inúteis. Na hora do vamos ver, onde está o Caio Alexandre e todo o elenco do Bahia? Porque ontem, após perder de 2-0 no primeiro tempo, e o Bahia heroicamente buscar um empate em um jogo que estava quase que perdido, porque o Caio Alexandre não fez, a dancinha lá, o esquadrão, não tem jeito. Por quê? Porra, foi um empate com sabor de vitória, velho. Por que não foi buscar a dancinha? Cadê o cara, a pessoa do marketing do Bahia, sei lá o quê, que vai com o celular, quando o Caio Alexandre, quando o Bahia ganha, que já vai, buscando o Caio Alexandre, pro Caio Alexandre fazer a dancinha dele, porque não fez ontem. Não fez ontem porque a torcida tá pé da vida, porque esse resultado foi um fracasso. O Bahia empatar com o Santos, um time horrível e todo desfalcado. Brazão não tava, Neymar não tava, Gabigol não tava. Foi uma vitória do Bahia com sabor... Foi um empate do Bahia com sabor de derrota. O Bahia estava tomando 2-0 do Santos, um time horrível, com ou sem Neymar. O Bahia ontem era para ter passado o caminhão por cima do Santos. Essa aqui é a realidade. E aí vocês já viram que o Márcio Martins vai na mesma pegada que eu vou, né? Mas parece que nós não estamos sozinhos. E o perfil Bahia Interativo falou o seguinte: porque nas vitórias e nas melhores fases o Caio Alexandre é o primeiro a aparecer para todas as câmeras. Mas quando o time toma um revés, pipoca em decisão ou entra em crise, ele é o primeiro a se esconder. A resposta todos já sabem. Será? Será que a resposta todos sabem? Se você sabe a resposta, comenta aqui para mim. Vai, eu quero saber a tua opinião. Mas sobre esse comentário aí do perfil Bahia Interativo, eu falei alguma coisa. E a torcida do Bahia acordou. Quem me assiste já me viu criticando as mugangas de Caio Alexandre sempre que o Bahia vence. Eu sempre tive razão. E quando eu falo que sempre tive razão, não é sobre Caio Alexandre ser bom ou mau jogador, não é sobre isso. Ele é um jogador útil, ele sabe jogar bola. Ele sabe, é titular absoluto do Bahia, ou pelo menos foi durante muito tempo. Mas será que ele seria titular absoluto, não sei, no Internacional, num Grêmio, num Cruzeiro, num Atlético Mineiro? Será? Não sei, gente. E olha que eu não estou nem citando Flamengo e Palmeiras, tá? Será que ele seria titular absoluto no Fluminense, no São Paulo, no Santos, caindo aos pedaços? Não sabemos. É um jogador normal, que sabe jogar bola, que completa bem o time, mas longe de ser endeusado, como boa parte da torcida do Bahia faz com ele. Longe, gente. É um jogador normal, cara. É um jogador normal. Bom, vamos pular essa parte do Cássio Cardoso, pular essa parte do Caio Alexandre, que eu já falei muito sobre isso, e vamos à questão dos treinadores. O Tom Bahia disse o seguinte: uma possível demissão de Rogério Ceni, quem vocês indicariam para treinar o Bahia? Felipe Luiz seria um bom nome? Opinem. Bom, o Tom Bahia coloca aí uma foto do Felipe Luiz, né? Mas eu vou mais além. Além de colocar uma foto do Felipe Luiz do Tom Bahia, eu coloco essas 3 fotos aí para vocês. Da esquerda para a direita nós temos Tite, nós temos o Dorival Júnior e temos Juan Pablo Vojvoda. Qual desses treinadores você queria? Vou dar a minha opinião, tá? Nerd, torcedor do Bahia, não quer o Felipe Luiz. Eu acho que Felipe Luiz não daria certo no Bahia. Não sei se tem a experiência para pegar um projeto a longo prazo como este. Lembre-se que no Flamengo, com um elenco milionaríssimo, ele caiu. Caiu fácil, gente. Foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro. No ano seguinte, derrapou no campeonato estadual e o Flamengo, deu um pontapé na bunda dele. Além de que o Felipe Luiz tem mercado na Europa. Ele arruma um time na Europa, porque ele tem bom relacionamento com o continente europeu, com o pessoal do Atlético de Madrid, com o pessoal da Espanha ele tem bom relacionamento. Então eu acho que ele consegue treinar um clube
mediano pequeno da Espanha, porque os grandes ele não treina, tá? Depois tem o Tite. Eu não traria o Tite para o Bahia. Muito valorizado, gente. Tite pegou o Brasil, a maior seleção do mundo, em 2 Copas e foi eliminado pela Croácia e a Bélgica. Tudo bem que nós não temos mais aquela safra de antes, mas é aí que entra o treinador, pô. É aí que entra o treinador. E ele fracassou miseravelmente. Depois com o Flamengo, é fácil fazer alguma coisa, né? Mas fracassou também. Cruzeiro agora por último, fracassou. Eu não traria Tite. Tite seria aquele perfil de treinador que se acharia maior até mesmo do que o clube. No caso o Bahia. Eu não traria Tite. Então eu ficaria com o Vojvoda, que é um cara humilde e se adequaria às condições do Grupo City, ou com Dorival Júnior, que é um especialista em Copa do Brasil. Eu traria o Dorival, sinceramente. Ou Dorival ou Vojvoda. E aí, muito possivelmente, com esses 2 treinadores, talvez no próximo ano, numa Sul-Americana ou numa Copa do Brasil, talvez o Bahia fosse um forte candidato ao título, tá? Claro, eu estou falando Sul-Americana e Copa do Brasil porque, apesar de que o Bahia, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está na 5ª colocação da Série A, eu não sei não, viu, gente? Não sei não. Talvez hoje, com o complemento da rodada, o Bahia possa ser ultrapassado. Vamos aguardar, tá? Mas a verdade é que o Bahia de 2026, incrivelmente, está jogando menos bola do que o Bahia de 2025. Essa aqui é uma real, viu? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, deixei aqui um monte de questões para vocês. Comentem. Se inscreva no canal. Tchau, galera.